Oi, eu sou a Cami, eu sou bióloga e crio conteúdo para as redes sociais já tem uns 4 anos. Resolvi abrir esse canal no YouTube para conseguir me aprofundar mais em discussões e detalhar melhor viagens e experiências que eu tenho nessa profissão que é um tanto quanto diferente. Então, se você gosta de ouvir sobre a pauta das mudanças climáticas e tudo que isso engloba, sobre sustentabilidade, consumo consciente, biodiversidade, te convido a me acompanhar aqui nesse canal e também nas minhas outras redes. A Viva Lá é uma agência de turismo sustentável com operação 100% carbono neutro que atua em 22 unidades de conservação aqui do Brasil. Eles já ganharam vários prêmios e certificações, incluindo a certificação B, que garante que eles seguem altos padrões de impacto social e ambiental. Eles possuem mais de 700 comunidades parceiras e já conseguiram injetar nessas comunidades mais de 3,5 milhões de reais. Esse tipo de turismo é chamado de ecoturismo e, na minha opinião, hoje em dia é a única maneira que faz sentido da gente viajar e conhecer lugares com biodiversidade e um bioma realmente preservado. O ecoturismo entende que a gente não consegue preservar e conservar um lugar sem proteger as pessoas que cuidam daquele lugar. Então, ele inclui as pessoas que viveram lá e estão resistindo naquele ambiente há anos e que realmente conhecem a biodiversidade e as dinâmicas daquele bioma. Os Lençóis Maranhenses são um ótimo exemplo para mostrar como as comunidades ali resistem e como os saberes dessas comunidades são tão maravilhosamente importantes. Então, agora entrando no roteiro mesmo, no detalhamento dos dias, eu vou contar sobre a minha perspectiva da minha experiência. Eu peguei um voo de Guarulhos até São Luís do Maranhão na madrugada do primeiro para o segundo dia. Então, eu fui no dia 27 de abril e voltei para São Paulo no dia 3 de maio. Esse horário da madrugada eu acabei indo porque eu decidi fazer essa viagem muito em cima da hora. Eu ainda tinha uma passagem em haver de um outro trabalho que eu tinha feito com a Gol. E se eu pudesse mudar, eu teria escolhido chegar antes para conseguir dormir melhor e descansar, porque depois, a partir do segundo dia, já tem várias atividades, então é importante estar descansado. Enfim, cheguei de madrugada lá no Stopway, que é o primeiro hotel que a gente fica. Como eu cheguei de madrugada, estava muito cansada, não gravei nem a noite e nem o café da manhã lá no Stopway, mas é um hotel muito bom, padrãozinho, assim, quarto arrumadinho, ar-condicionado. Eu já dividi quarto com a Johanna, que é uma das meninas que fazia parte do nosso grupo, mas como mencionei que está escrito no roteiro aqui, os quartos podem ser compartilhados em até 4 pessoas. Quando você vai preencher o formulário, você pode colocar lá se você tem preferência de ficar em quartos com mulheres ou se tudo bem pra você ficar tudo junto, misturado. No nosso grupo, o grupo que eu fui, eram 4 mulheres, incluindo eu. Então era a Marcela, a Gabi e a Johanna. E a nossa guia, que foi a Ruth, que também tem uma agência de ecoturismo, a Mova, que faz ecoturismo, trabalha ecoturismo ali no Maranhão, de maneira geral. Ela é uma mulher realmente muito maravilhosa, então deixo de indicações para quem quiser. A gente seguiu em uma viagem de 4 horas rumo a Barreirinhas. Teve uma parada ali em um posto no meio do caminho. E em Barreirinhas a gente comeu nesse restaurante tradicional. A gente optou por pegar pratos compartilhados e essa refeição não tá inclusa no pacote. Eu achei a alimentação lá um preço assim, um tanto quanto salgadinho. Eles recomendam levar uns R$500 em dinheiro pra você gastar lá, porque depois de Barreirinhas você já passa a ficar com um sinal de celular muito limitado para comprar os artesanatos depois nas comunidades. É importante ter o dinheiro em espécie mesmo, pra você não passar nenhum aperto. Como eu falei, os preços eram meio salgados, então ficava em torno de R$40, R$60 por pessoa, mesmo com a gente fazendo esse esquema aí de pratos compartilhados. Agora, só um parênteses para quem me acompanha nas redes sociais. Eu costumo abrir uma exceção para peixes e frutos do mar nesse tipo de viagem, porque eu gosto muito de experimentar a culinária tradicional. E para mim, não vejo muito problema em consumir peixe quando ele é pescado a partir da pesca artesanal pelas comunidades locais. Depois de almoçar, a gente foi para uma sorveteria também bem tradicional lá de Barreirinhas e a gente tomou esse sorvete de frutas típicas de lá. Daí, com os nossos buchinhos cheios, pegamos um barco. Esse passeio de barco também inclui algumas paradas, eu vou detalhar um pouco mais elas aqui. A primeira foi em Dunas, e aí foi a primeira vez que a gente viu as dunas e as lagoas. Aí o que me chamou mais atenção ali foi como as pessoas têm esse costume de ir pra lá com lanches e
barcos. Tinha um restaurantezinho ali que dava pra você pegar bebida se você quisesse. Aí a gente subiu por essa corda e chegamos até ali a primeira duna e lagoinha que a gente viu. Tinha um sapinho muito fofo, ele tava muito ainda meio que nessa transição assim de girino pra sapo. E um elemento que a gente conseguiu ver muito presente nessas dunas e depois também durante o passeio de barco foram essas hélices desses campos de energia eólica. As energias eólicas, elas são melhores porque são uma fonte de energia limpa, mas também tem seus impactos, tanto sobre a biodiversidade de aves, que muitas vezes acabam indo de encontro com as hélices e acabam morrendo, assim como outros impactos que também precisam ser considerados, mas achei legal ter ali, queria depois entender melhor para onde que essa energia vai, se ela realmente abastece o pessoal dali. Depois a gente desceu as dunas e aí antes de entrar no barco, eu vi essa placa aqui falando para as pessoas não alimentarem os macacos. E aí só de eu ir ali pertinho, eles já apareceram. Eram macacos pregos e claramente acostumados a receberem comida. Então aqui já vou fazer um apelo para nunca, em hipótese alguma, alimentar animais silvestres quando você estiver fazendo uma trilha ou quando você estiver visitando algum ponto turístico, porque isso modifica o comportamento deles. Muitas vezes o que a gente consome não faz bem para eles. Eles acabam consumindo muito mais comida quando a gente fica dando, então eles costumam não controlar tanto quanto eles comem e acabam passando mal. A gente também pode transmitir várias doenças pra eles podem transmitir várias doenças pra gente. Então nunca é legal esse contato, tá? Sempre que vocês puderem, evitem. Depois das dunas a gente voltou pro barco e foi até o farol de Mandacaru, que ficava numa comunidade ali. E aí no caminho pro farol a gente passou por várias barraquinhas e comércios de artesanato, feitos principalmente com fibra de buriti, que é uma palmeira muito típica do Cerrado. Acho muito lindo quando essas vegetações típicas dos lugares são trazidas para esses artesanatos e para essa cultura das pessoas que vivem ali. Eu comprei essa faixa aqui de fibra de buriti, ela é toda de florzinhas. Isso, que vai fazendo. Esse aqui é com a agulha do crochê, esse aqui. A gente vai emendando fio por fio até formar o trabalho. Isso aqui é a cor natural da fibra do buriti. Entendi. Aí esses faz aqui todo esse trabalho aqui, ó. Os brincos, as tiara. Lindo, lindo. Essa daqui, né? Depois dos artesanatos, a gente chegou até o farol de Mandacaru, que foi instalado ali pela Marinha Brasileira. E tem como você subir até o topo do farol e ver a vista de lá de cima. Muito bonito. Tava ventando bastante lá no Maranhão, venta bastante. A vista é muito linda, então vale a pena subir todos os degraus. Enfim, vale a pena subir tudo até lá. Aí voltamos pro barco e fomos até a praia de Atins. Essa praia eu achei muito doida porque você ia de barco no rio, parava lá o barco, descia, seguia por uma faixa de areia e chegava no mar. Você olhava, aqui era rio e aqui era mar, sabe? Achei isso muito doido. Fazia muito tempo que eu não ia pra uma praia com tanta concha. Fiquei impressionada com a quantidade de conchas que tinha naquele lugar. A água do mar quentíssima. A gente voltou pro barco, chegou em Atins no finalzinho do dia. Pegamos ali um carro, sempre esses carros 4x4, porque ali vários momentos passava por lugares que estavam completamente alagados. A gente chegou numa pousadinha lá muito linda. Eu achei a vila de Atins a coisa mais fofa do mundo. Fiquei com muita vontade de voltar lá e realmente explorar a pousadinha que a gente fica nesse roteiro da Viva Lá. É uma graça. Eu fiquei no quarto compartilhado com a Ruth dessa vez. Mais o quarto gigante, sim, super confortável. E a gente saiu pra jantar ali em Atins. E com isso, encerramos o dia 2 e vamos para o dia 3, onde a travessia realmente começa a acontecer lá nos Lençóis Maranhenses. Então lá em Atins a gente acorda nessa pousadinha, toma o café da manhã está incluso no pacote. A gente sai também no carro 4x4 e vai até o canto de Atins. A gente pegou o dia amanhecendo, tava muito lindo. Os inícios de trilha a gente tem que acordar bem cedo pra conseguir chegar nas comunidades até umas 11 da manhã, meio-dia no máximo, pra gente não pegar o sol torando nas dunas, que eu achei que foi muito importante em todos os dias da viagem e da travessia. Isso ajudou muito a cansar menos,
a queimar menos. Nesse dia, se eu não me engano, a gente saiu de lá, era 4h30 da manhã, e começamos a nossa trilha de aproximadamente uns 10 quilômetros até a comunidade de Baixa Grande. Nesse momento também a gente conheceu o Walter, que foi o nosso guia que guiou a gente por toda a travessia. O Walter é maravilhoso, eu vou deixar o contato dele aqui, o @ para se vocês quiserem conversar e tirar dúvidas diretamente com ele. As dunas estão constantemente mudando, então não é permitido você fazer a trilha sozinho, mesmo que você vá com GPS ou qualquer coisa. Porque como elas estão mudando, você tem que ter muito a visão para conseguir sacar quais são os melhores caminhos que você precisa fazer. Seja subindo a duna, seja contornando, seja atravessando um rio. Quem tinha essa visão era o Walter. Eu perguntei várias vezes para ele para tentar entender como que ele sabia para onde que ele estava indo, porque na minha opinião era tudo muito igual, assim. Era morro, duna, lagoa. Lagoa, rio, duna, sabe? Tudo muito igual. Ele falou que ele vai se guiando muito pela linha do mar, que fica lá no fundo, mas é realmente, assim, uma experiência de vida, sabe? É um conhecimento que só eles que vivem ali realmente têm. Eu achei isso muito valioso, então fez toda a diferença pra mim ter um guia que era realmente local. Atravessamos rios, passamos por um monte de duna, por um monte de lagoa maravilhosa, e eu só conseguia pensar, onde que fica essa comunidade? Até que a gente chegou em um lugar que tinha uma vegetação no meio das dunas, tipo assim, duna, 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 lagoas e tal, e aí um refúgio de cajueiros e onde passava o rio e onde essa comunidade ficava. Aí a gente foi entrando nessa vegetação, atravessou o rio e chegou na casa da Dona Maria, que é a mãe do Walter, que foi o nosso guia. Então isso também eu achei muito legal, de estar ali entre família e ser recebida dessa maneira tão acolhedora pela Dona Maria. Eu achei o jardim dela maravilhoso, fiquei filmando um monte o jardim. A gente ficou nesse redário, que também achei super aconchegante, super confortável. Saindo ali do redário, tem a casa da Dona Maria, que é onde a gente se reunia pra comer, pra fazer as refeições, almoço e janta. Esses banheiros com as privadas, tem um redário extra. Como a gente foi em baixa temporada, tinha pouca gente, a gente só tinha gente, na verdade. Então a gente só ocupou aquele redário ali mesmo. A gente chegou super cansada, morrendo de fome, então tomamos uma ducha e fomos almoçar a comida deliciosa da Dona Maria. E os almoços nas comunidades eram sempre assim: arroz, feijão, macarrão, uma saladinha. E a proteína você podia escolher. Não tinha opção de proteína vegana, então pra quem é vegano, eu aconselho levar algo que vá te suprir essa quantidade de proteínas. À tarde tem todo um tempo livre pra descansar e no fim da tarde saímos de novo pra ver o pôr do sol nas dunas. A gente voltou, tomou mais um banhozinho e fomos jantar. Jantar, mesma coisa, essa mesma comidinha caseira deliciosa. Voltamos pro redário pra dormir e vamos para o dia 4. O dia 4 começa também em torno ali das 4, 5 da manhã. A gente acordou, tomou café da manhã, tava chovendo nesse dia, mas a gente falou, vamos com chuva mesmo, não tem muito o que fazer. Esse dia trilha em torno de uns 12 quilômetros, nesse mesmo esquema que eu falei pra vocês. No nosso, olhando no relógio, deu uns 10 quilômetros nesse segundo dia. Aí fomos de novo, passando por dunas magníficas, lagoas magníficas. Cada vez que eu ia para as dunas de novo, eu ficava pensando, gente, como que pode existir uma coisa tão bonita assim, sério? Todas as vezes eu ficava emocionada, não cansava. Até chegar na Queimada dos Britos, que foi a segunda comunidade que a gente ficou hospedado, também em Redário. Essa comunidade já era um pouco maior, já teve um caminho ali um pouco maior para chegar na casa, que foi a casa que a gente realmente ficou, com o nosso redário e tudo mais. Eu achei muito legal toda a estrutura, desde o redário até o banheiro, achei tudo muito limpinho, tudo muito bem feito. E aí foi aquele mesmo esquema, chegamos, tomamos banho, fomos almoçar, a comidinha daquele mesmo jeito, arroz, feijão, macarrão, omelete para quem é de omelete, carne de bode para quem é da carne de bode, peixe para quem é do peixe, enfim. Daí fomos cada uma descansar ali na sua rede e à tarde fomos tomar um banho de rio, nesse rio maravilhoso que fica pertinho ali da casa onde a gente ficou acomodada. E à tarde fomos de novo tentar ver o pôr do sol nas dunas, mas o sol não quis aparecer muito não. Mas ainda assim foi muito bonito. Esse cenário aí é impossível ficar feio, né, gente? Voltamos, banhinho, duchinha de novo, fomos jantar e fomos dormir para se preparar para a última e mais longa trilha, que a gente acorda 3h30 da manhã para conseguir sair no máximo 4 da manhã de lá e conseguir chegar no destino final
antes do meio-dia. A gente acordou, tomou um café da manhã reforçado e fomos iniciar a trilha, que é essa que tem até 18 quilômetros de distância. Essa última trilha foi a que eu achei com o visual mais bonito, que é quando você tá bem imerso lá no meio das dunas mesmo, não que antes você não estivesse, tipo, desde o começo você já fica completamente imerso, mas eu não sei explicar. Eu acho que essa última, assim, foi a que teve os visuais que mais me impressionou. Gente, meu Deus! Dá medo. Dá medo mesmo. E no final dela, eu confesso que eu já tava bem cansada. Você tá cansado, Walter? Um pouco. Eu tô tipo assim, no final desse morro eu cheguei. Se não for ali. Eu vou me jogar, você vai ter que me carregar. Alguém vai ter que me levar também. Por que tem essa descida, né? Por que não continua? Tá reto, né? Ou ter uma tirolesa daqui até lá. E aí conseguimos terminar, foi assim um sentimento muito bom, nem sei explicar. A gente comemorou muito, encontramos ali com o barquinho que nos levou até a comunidade Betânia, que foi a última comunidade em que ficamos hospedados ali em Redários. Lá já era uma comunidade maior ainda do que a anterior. E lá a mesma estrutura, redário, duchinhas, externas e internas, banheiro super limpinho. Nesse dia a gente estava bem cansada, então a gente chegou, tomamos um banhinho, fomos almoçar, cada uma foi deitar. No final da tarde a gente foi dar uma volta pela comunidade e voltamos para tomar cerveja. Eu sei que no final a gente já tava assim, melhores amigos, porque depois de tanto tempo de travessia e sem sinal nenhum no celular, você acaba ficando amigo e próximo das pessoas, né? Aí a gente dormiu e no dia seguinte fizemos os 15 quilômetros de caiaque de Betânia até Santo Amaro. Então foi a viagem mais diferente que eu já fiz, porque eu não fui nem de carro nem de barco, eu fui de caiaque, eu mesma remando, de uma comunidade até uma cidade mesmo, tipo assim, viagem, gente. Eu achei isso muito legal. No caminho a gente também vai paramos na última duna, onde a gente fez o último mergulho na lagoa, e aí a gente ficou todas sentimentais, assim, tipo, ai, última vez que a gente vai ver aqui, pelo menos por essa viagem, porque eu quero muito voltar ainda lá pros Lençóis. Mas aí foi isso, chegamos em Santo Amaro mais ou menos na hora do almoço, almoçamos lá. Seguimos para a pousada que a gente ficou lá em Santo Amaro, essa pousada já com ar-condicionado, nessa a gente já dormiu em cama mesmo. Dormimos lá e no dia seguinte seguimos rumo a São Luís do Maranhão de volta para todo mundo pegar os voos. Beleza, agora que eu detalhei tudo sobre o roteiro, sobre as hospedagens, queria falar um pouco mais sobre a travessia em si. Então assim, exige um preparo físico? Sim. Exige um preparo físico de um atleta de Olimpíadas? Não. Se você é uma pessoa que faz atividade física, exercício físico regularmente, assim, de 2 a 3 vezes na semana, se você tem incluído ali no seu plano de atividades físicas algo que seja aeróbico, alguma atividade aeróbica, seja corrida, seja natação, seja algum esporte, já vai ser o suficiente para você conseguir completar. Perguntei para a Ruth, ela já tinha levado vários grupos antes do nosso, e para o Walter também. E a Ruth me disse que nenhum dos grupos que ela levou teve desistência de alguém por preparo físico. A única pessoa que teve uma desistência foi por problemas pessoais, que a pessoa teve que voltar para recuperar sinal, para conversar com familiares, que tinha um parente que estava doente. Então, de nada teve a ver com essa questão do preparo físico, mas é importante essa questão da cabeça. Então, teve momentos ali da caminhada que a minha panturrilha já estava pegando um pouco mais, que a minha lombar já estava começando a incomodar um pouco. Então, nesses momentos é muito de você parar pra pensar. Logo vai chegar na comunidade, logo eu vou conseguir descansar. Daqui a pouco eu vou conseguir tirar a mochila, entrar na lagoa e tirar todo o peso do meu corpo, ficar boiando ali na água, numa boa. O mais desafiador das dunas que eu achei era na hora que a gente tinha que subir os morros e na hora de atravessar os rios, que às vezes estavam com um pouco de correnteza. Ó, de lá, hein? Esse é o segundo, hein? Segundo. Então, mesmo se você tiver com medo, se você pratica exercício físico e você tá se sentindo bem, não acho que esse medo de não conseguir concluir deva ser um impeditivo, porque na hora você vai ver que é mais fácil do que parece. Toda a trilha é feita descalça, mas tem a opção também de você comprar aqueles sapatos que é tipo meia, que tem uma sola embaixo. A Johanna foi com uma dessa e ela gostou bastante de ter usado. Pra mim, eu fiz a travessia inteira, todos os 40 quilômetros descalça. Algumas meninas colocaram meia no último dia, que é o dia dos 18 quilômetros, porque o pé delas já estava um pouco mais sensível por conta da areia. Mas é uma areia muito gostosa de andar, não é uma areia que machuca ou incomoda o pé, sabe?
sabe? Eu achei bem tranquilo de fazer descalço o tempo inteiro. E uma dica muito importante é levar com você relaxante muscular pra você tomar antes de dormir ou logo que chegar da trilha, pro seu músculo ir descansando mesmo, pra aliviar, sabe? Pra você não acumular tanta dor e no último dia você tá, assim, com o corpo completamente dolorido. Vai muito de você sentir e conhecer o seu corpo. Outra dica é a questão do mochilão. É importante você ir com uma mochila que prenda aqui na cintura. O meu mochilão, ele também tem um suporte todo na parte de trás, que é de metal, e que modela mesmo aqui pra ficar certinho assim e não pesar tanto a lombar. Se você puder emprestar o mochilão de alguém pra levar, que tem esse suporte, caso você não tenha, eu acho que é uma dica bem importante. O segredo é realmente levar pouca coisa, se ater à lista de itens que eles recomendam levar. Tem como lavar roupa em todas as comunidades, então se você quiser levar um sabãozinho ali, ou lavar roupa com sabonete mesmo, eu acabei fazendo isso. Optar por roupas leves, então o biquíni, que você acaba indo com ele por baixo pra ir entrando nas lagoas. Calças, se você for uma pessoa muito branquinha, é importante por conta do sol. Aquelas camisetas de proteção UV, pra quem também tem a pele mais sensível ao sol, também é importante levar. Levar também um boné ou um chapéu. Eu gostei muito de ter ido com chapéu, porque aí eu não queimei a orelha, não queimei aqui na nuca também. Outra dica legal é levar um corta-vento ou capa-chuva ou um que seja 2 em 1. Esse seria o mais ideal, que foi o que eu consegui levar, que é um corta-vento que ele também é impermeável. A gente pegou chuva em um dos dias da travessia, mas foi bem tranquilo, tipo, teve vento e tudo, mas o clima lá é realmente muito quente, tipo, o tempo inteiro muito quente. Uma coisa que eu senti falta, que eu queria muito ter levado, é um óculos de natação pra conseguir colocar e ver as lagoas de baixo, assim, então, tipo, mergulhar mesmo. E tenha com você qualquer remédio que seja importante. Então, eu levei comigo um Buscopan composto, porque eu tenho pedra no rim e vai que ela resolvesse atacar lá no meio das dunas, né? Com relação à biodiversidade e aos biomas e à fitofisionomia do lugar. Momento bióloga. Durante a travessia você vê poucos animais de inseto. Eu vi muita libélula, uma libélula mais linda do que a outra. O que tem muito nas dunas e que você vê bastante são bodes. Esses bodes vivem soltos lá e aí eles caçam esses bodes. Faz parte da dieta das comunidades locais. Então o chão, o tempo inteiro na areia, você vê o cocôzinho do bode, você vê as pegadas deles. A gente até brincou que parece pegada de Barbie. Tem vários outros rastros e pegadas de animais que você vê durante a trilha. Então, apesar de você não ver efetivamente o animal, você sabe que ele tá ali, que tem muita vida presente naquele ambiente. Eu vi o rastro de uma tartaruga, que na verdade é um cágado, né, que é endêmico de lá. Queria muito ter visto ela, mas não dei a sorte de ver. Mas eu vi vários rastros delas, então eu sabia que elas estavam por ali. A gente viu de longe raposa e o porco selvagem. Tem muito porco nas comunidades. É essa que eu vou adotar? Oi! Oi, querida. É mansinha? Não. Não? Walter, posso fazer carinho nela? Acho que ela não vai deixar, não. Nas lagoas, o que você vê principalmente são algas de vários tipos diferentes e elas que dão essa cor bonita para as postas, sabe? Umas cores meio esverdeadas e tal. A gente viu muitas aves diferentes lá. Só que como eu tava com a GoPro acaba não dando para dar zoom e para ver direito esses bichos, né? Mas deu pra ver muitas aves típicas lá da região. Pra quem gosta de aves, eu até recomendo levar um binóculo. Muitas plantas muito resilientes, então isso também é legal de observar durante a trilha. Às vezes tem tipo um monte de areia e uma plantinha assim que você fala, nossa, como que você tá aqui, sabe? Como que você tá resistindo nesse solo e vivendo aqui? Ai, é muito lindo. Eu gostei muito de uma conversa que eu tive com o Walter, porque como todas as vezes que aparecia algum rastro ou algum bicho, eu ficava muito, ah, meu Deus, quero ver, quero tirar foto, quero filmar, coisa de bióloga. Ele perguntou pra mim, e a biologia, né, como é que é? Como que funciona esse curso? Tipo, o que você aprendeu? Eu falei pra ele, na biologia a gente aprende sobre tudo que é vivo, né? Plantas, algas, fui listando coisas vivas. Ele, plantas são vivas? Eu falei, são vivíssimas. Aí ele, entendi. E a areia? Eu falei, a areia não, a areia entra na parte abiótica, né? Que é um elemento ali muito importante do bioma, mas não é considerado vivo. Aí ele falou assim, como assim? A areia é muito viva, a areia é vivíssima, a areia daqui é o que fica mudando o tempo inteiro, é o que faz isso daqui ser da maneira como é, e como modela o lugar e tal, e o vento e a areia. E eu falei, realmente, né? A areia daqui realmente é viva.
E já que eu falei sobre essa troca com o Walter, eu acho importante ressaltar essa oportunidade que a gente tem de conhecer maneiras diferentes de levar a vida, costumes diferentes, crenças diferentes, conhecimentos diferentes. Essa troca é muito importante e é o que faz o ecoturismo ser da maneira como ele é e te enriquecer tanto como pessoa, sabe? Então, sempre que você puder, nos momentos que eu tinha livre ali, eu também aproveitei para ir trocar ideia com a Dona Maria, com a Lourdes, com a Jo. E essas trocas foram muito ricas, porque eu aprendi desde plantas medicinais que elas usam lá para tratar as pessoas e tudo mais, até os costumes, como que elas chegaram onde elas estão. Nem vou dar muitos spoilers, porque eu acho que isso é uma coisa que você precisa vivenciar e eu também não acho legal ficar compartilhando aqui detalhes pessoais delas, mas queria ressaltar que isso vale muito a pena e, na minha opinião, foi uma das partes preferidas da viagem. Eu realmente admiro muito o trabalho dessa agência de turismo e, como eu falei no início do vídeo, pra mim, essa é a única maneira que faz sentido da gente viajar para esses lugares tão especiais, tão protegidos e tão incríveis que a gente tem aqui pelo nosso Brasil. Tem muita coisa linda para conhecer, o mundo é muito lindo, é muito cheio de pessoas maravilhosas, então eu vejo muito essas viagens também como uma maneira da gente lidar com questões como eco-ansiedade, com essa visão de que o mundo tá acabando e a humanidade tá acabando com tudo, e a humanidade é horrorosa, então assim, viajar e conhecer essas outras pessoas e ver que não é a humanidade toda e as coisas não são bem assim, que ainda existem ambientes muito bem preservados e que a gente precisa continuar lutando, resistindo por eles e por essas pessoas e por todo mundo que está sofrendo e que vai sofrer ainda com eventos climáticos extremos. Eu abordo tudo isso lá no meu perfil, se você quiser me acompanhar, as redes estão aqui. E é isso, muito obrigada pela atenção até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.